Nesse vídeo você vai descobrir quanto ganha um arquiteto urbanista em 2020. Oi, o meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista e sou a criadora do Arquinuvem. Se você ainda não conhece o nosso conteúdo, eu te convido para no final desse vídeo você conhecer as nossas redes sociais e o nosso site e ver os nossos conteúdos gratuitos. Bom, vamos lá. Qual é o valor exato que um arquiteto recebe? A minha resposta é depende. Mas aqui, já na sequência, eu vou te falar um valor exato. Porém, para você entender como que funciona um salário de um arquiteto, nós temos dois cenários muito diferentes. E eu vou te explicar esses dois cenários. O primeiro deles é o cenário de acordo com a lei. E o segundo é o cenário da realidade prática no mercado de trabalho, o que realmente acontece. Então vamos lá. No primeiro cenário, estipulado pela lei 4.950-A/66, o piso salarial, ou seja, o mínimo que um arquiteto deve ganhar é 6 salários mínimos trabalhados por 6 horas diárias, ou seja, considerando o salário mínimo de 2019 sem o ajuste, dá um valor de 5.988 por 6 horas trabalhadas. Se esse arquiteto trabalhar 8 horas, ele ganha 8,5 salários mínimos, que dá um total de 8.483. Caso você quiser acessar todos os detalhes, tem o link da tabela da onde eu tirei esses dados no site do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu também pesquisei um segundo site para ter um parâmetro e eu utilizei dados do site salário.com, que eu vou falar aqui para vocês, que é uma média. Esse site disse que o arquiteto urbanista ganha, em média, R$ 6.119,84 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. E também o site dá alguns dados como a faixa salarial entre o piso e o teto, o máximo e o mínimo. E aqui, segundo as pesquisas, o piso fica entre R$ 5.585,51, a média do piso salarial de 2019, e o teto salarial de R$ 9.248,48. Todos esses números, esses dados que eu te falei, são referentes a arquitetos que têm carteira registrada com esses valores, registrados como arquitetos, certo? Então, para resumir, esses números entre 5 e 9 mil reais por mês para 40 horas trabalhadas, significa que um arquiteto formado, registrado no CAU, no Conselho, e trabalhando em alguma empresa com carteira assinada, ganha em média isso, segundo a lei. Lembrando que a gente está falando desse primeiro cenário que a lei estipula. Isso são médias, mas a minha intenção aqui é conscientizar vocês e apresentar um cenário mais realista, porque afinal, na prática, não é assim exatamente que acontece, não são esses números. Afinal, de 5 a 9 mil por mês registrado trabalhando em alguma empresa, para vocês entenderem, existem algumas desigualdades referentes à diferença entre homens e mulheres, como acontece em toda a profissão, como também uma diferença salarial entre arquitetos negros e arquitetos brancos, entre negros, pardos e brancos, e também entre regiões. O que acontece? Na realidade, mulheres ganham menos que homens na arquitetura, então esses números de 5 a 9 mil reais também variam. Negros e pardos também ganham menos, e também nas regiões mais pobres se ganha menos. Então, esses dados pela lei estipulados não acontecem na realidade no mercado de trabalho. E aqui também na descrição tem o link de uma matéria sobre desigualdade social pelo ArcDaily. Eu recomendo que vocês leiam para entender também melhor o cenário. Se você que está assistindo esse vídeo está tentando se informar para saber se vai escolher a faculdade de arquitetura para cursar, eu recomendo que você já pesquise tudo isso e entenda como esse salário é extremamente relativo, certo? E se você está pesquisando
para conseguir e já é formado e quer prospectar novas oportunidades de trabalho. Também você já deve ter mais experiência para entender como que esse valor é relativo. Então, nós vamos agora para o segundo cenário, que é a realidade prática. Bom, eu queria primeiro colocar aqui a minha experiência pessoal em relação a essa discrepância entre a lei e entre a realidade do mercado de trabalho. Na minha experiência e todos os meus colegas de arquitetura, arquitetos que eu conheço e também estudantes que estão se formando, essa realidade de, em média, R$6.000 por mês não se aplica. No meu cenário, na minha realidade, na minha região, eu nunca vi alguém entrar no mercado de trabalho e ser contratado e ter um salário nesse valor. Nem arquitetos que já estão há 3, 4 anos trabalhando em empresas e muito menos recém-formados que estão entrando no primeiro emprego oficialmente. O que eu estou compartilhando com vocês não é para desestimular, mas é para alertar. E também para você ter em mente que essa é a minha realidade e das pessoas que eu conheço. É muito provável que em algum outro lugar, em outra região, esse cenário da lei pode ser que se aplique. Mas pelo que eu fiz levantamento aqui, conversando com pessoas, vendo vídeos de outros profissionais aqui no YouTube, eu não encontrei nenhuma informação de alguém confirmando que ganha R$6.000 por mês sendo recém-formado. Mas tudo bem. Na sequência, o que eu vou compartilhar com vocês aqui vai tornar esse vídeo mais otimista. Confie em mim. Eu vou explicar um pouco para vocês por que a lei e a realidade têm essa diferença. Um dos fatores é que o arquiteto recém-formado muitas vezes é tratado como estagiário. Os estudantes que estão fazendo estágio no último ano de arquitetura e estão próximos de se formar e continuam nesse estágio depois de formado, o que acontece, que eu vi muitos relatos, é que existe um delay para a pessoa que contratou reconhecer que aquele estudante já se formou e reconhecer que agora ele é um arquiteto ou arquiteta. Então, esse primeiro ponto é um alerta para você que trabalha já em alguma empresa e aí depois que você se formar, você já não é mais estagiário. Então você tem que conversar e esclarecer esse cenário dentro do seu local de trabalho, porque o que acontece é que os empregadores, eles ignoram um pouco esse período por algum tempo e como a gente geralmente precisa do emprego, a gente demora para exigir os nossos direitos. O segundo ponto é que existe também um delay, leva um tempo para o chefe ou para a empresa registrar esse profissional como arquiteto. E não só esse delay, essa demora. Existe também a situação em que nunca o arquiteto vai ser realmente registrado como arquiteto, porque se ele for registrado, ele vai ter que, por lei, receber o piso salarial. Então, o que acontece? As empresas não registram esses profissionais como arquitetos para não ter que pagar o piso salarial. Então, geralmente, o que foi também minha experiência é que essas empresas registram com outras funções, como auxiliar administrativo ou qualquer outra função que não seja arquiteto urbanista. É correto? Não é correto, mas é assim que acontece. Esse, no caso, foi a minha experiência. Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca fui registrada como arquiteta e urbanista. Porém, atualmente, eu atuo como autônoma e tenho o meu próprio negócio, porque esse foi o caminho que eu escolhi para mim, por não concordar com esse cenário irregular das empresas e mesmo também por não concordar com os salários. Para vocês terem uma noção, meu salário como funcionária em empresas de arquitetura nunca chegou a R$2.000. Não passou nem perto, na verdade. Mas tudo bem, tudo foi aprendizado. E para clarear um pouco mais, um terceiro ponto é que por existir muitas opções de atuação dentro da arquitetura, existe também essa grande variação. Tem nichos que são mais lucrativos, tem outros que são menos, por isso essa faixa entre 5 e 9 mil varia muito mais, geralmente para menos. Mas vamos manter o cenário otimista até o final desse vídeo. Essa diferença acontece porque também existe uma diferença entre cargos e funções. Um arquiteto, ele pode assumir vários cargos e várias funções dentro de uma empresa. Então isso faz com que o salário dele varie muito. Enfim, agora eu quero trazer aqui para você um cenário otimista. Por quê? Não é só para te confortar. Afinal, eu quero te alertar com a mais dura realidade, mas também mostrar para você que nós temos outros meios de atuar como arquitetos e arquitetas sem depender exatamente da carteira assinada e ficar à mercê dos empregadores que não cumprem com essas obrigações da lei. A profissão de arquitetura tem uma flexibilidade enorme.
Eu falo isso vários e vários vídeos, até mesmo nesse eu já comentei como dá para atuar em vários nichos, áreas de atuação, ter várias funções e desenvolver várias atividades. Com essa diversidade de atividades, dá para ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro, depende da lucratividade da área que você escolher. Acontece que o que eu sempre falo para os meus alunos é: nem sempre a função, a atividade que vai te dar mais lucro, que vai te trazer mais retorno financeiro, necessariamente vai ser a que vai te fazer mais feliz dentro da profissão. No meu caso, no meu 3º ou 4º ano de formada, eu preferi mergulhar na incerteza de empreender, de criar o meu próprio negócio e trabalhar como autônoma, do que me sujeitar a ficar 8 horas por dia dentro de um escritório de uma outra pessoa, sem os meus direitos reconhecidos e sem um salário satisfatório e com uma rotina que não me estimulava e não me deixava feliz. Não é mágoa nem rancor sobre as pessoas que eu trabalhei, pelo contrário, eu tenho uma boa relação com elas. Mas a situação do trabalho em si me fez refletir muito se eu realmente queria aquele estilo de vida ou se eu queria realmente viver de arquitetura, estudar, trabalhar com arquitetura da minha forma. E para esse vídeo não ficar muito extenso, eu decidi gravar um outro vídeo sobre quais as formas que o arquiteto tem para ganhar dinheiro em arquitetura. E esse vídeo que eu vou gravar na sequência, eu vou comentar com você várias coisas que nós arquitetos podemos fazer sem necessariamente depender de uma carteira assinada. Afinal, na realidade política de hoje, ninguém vai se aposentar, não é mesmo? Enfim, nós como criativos somos capazes de realizar muitas coisas. E o mais interessante é realizar coisas que vai deixar a gente feliz e com contentamento, vai preencher o nosso dia. Então, essa é a mensagem final desse vídeo. Se você quer saber quais as formas que o arquiteto tem para ganhar dinheiro, esse vídeo logo vai estar no ar. Se você está assistindo algum tempo depois, ele já deve estar no ar aqui nos cards. E é isso. Se você gostou do vídeo, se ele serviu e te ajudou de alguma forma, envia ele para alguém que você sabe que está interessado na área da arquitetura ou já atua e se inscreve no canal para continuar assistindo o nosso conteúdo. Obrigada e até qualquer hora. E visita o nosso site, onde nós temos aulas, e-books e artigos gratuitos para você aprender mais arquitetura. É isso, tchau!